Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, uma excelente quarta e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações dessa preparação do Verdão para jogar nesta quinta contra a equipe do Sporting Cristal pela Copa Libertadores da América. Além disso, atualizações desse julgamento de Abel e também Vitor Roque, que com certeza vai estar no mínimo no banco de reservas nessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos com o vídeo. Agora a gente vai falar de Palmeiras. O STJD julgou hoje o recurso. Lembra aquele recurso do técnico Abel Ferreira contra aquela longa suspensão de 8 jogos? Então, o Basejo está chegando para contar para a gente como é que ficou a situação. Boa noite. A punição foi reduzida? Boa noite, Michele. A punição foi reduzida sim, mas foi uma redução mínima, né? O Abel Ferreira, em primeira instância, havia recebido 8 jogos de suspensão, 2 pela expulsão contra o Fluminense e mais 6 pela expulsão contra o São Paulo. Hoje, ao ser julgado em segunda instância, a punição passou para 7 jogos de suspensão, ainda assim, uma punição considerada bastante severa pelo Palmeiras. E a doutora Mariana Barreiras, né, a auditora do Pleno do STJD, ao justificar o seu voto, foi bastante rígida, né, com o técnico Abel Ferreira, proferindo a seguinte frase: a gente gostaria que ele fosse a figura emblemática apenas pelas boas razões esportivas que ele tem, mas ele tem sido uma figura emblemática também por razões que o afastam da ética, né? Ele que foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E a punição dada ao Abel Ferreira é um recado claro do STJD que, de agora em diante, haverá tolerância zero para casos de indisciplina dentro ou fora de campo. O Palmeiras ficou bastante contrariado com a decisão do STJD por meio do seu diretor de futebol, Anderson Barros, que categorizou, né, a punição dada pelo STJD como arbitrária, até porque não há precedentes. Inclusive, o Palmeiras apresentou uma linha de defesa ao tribunal, expondo diversos outros casos do futebol brasileiro que foram enquadrados no mesmo artigo, no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e na maioria dos casos, a punição foi revertida em advertência ou, no máximo, esses julgados receberam 2 jogos de suspensão, nem se compara com a punição do técnico Abel Ferreira, que já cumpriu 3 jogos de suspensão, mas ainda assim terá de ficar de fora de mais 4 partidas do Palmeiras, viu, amigos? Ah, sim, ele ainda tem 4 jogos para cumprir, como disse o Marcelo Basejo. A questão é a seguinte, ele é bastante reincidente. Se não pesar a caneta, pelo visto isso não vai mudar. Vocês não concordam? Eu concordo. Eu também. Eu concordo, até porque chegou no limite. Chegou no limite por parte de todos, ninguém aguenta mais. Então tem que vir uma punição severa. Na Europa, na Alemanha, as punições são severas. São severas, expulsões. Então o brasileiro precisa se acostumar com isso também. Aí não adianta ficar reclamando do STJD, não adianta. O atleta, o treinador, o staff, o pessoal precisa dar uma maneirada. E eu sou a favor de ser rigoroso. Agora tem umas coisas aí que, com as punições contra o Corinthians aí, que eu não estou de acordo. Eu também não estou de acordo, acho que pesaram demais nesse sentido, mas é o seguinte, já a gente vai ver muito provavelmente o auxiliar dele, o João Martins, né? O João Martins é na mesma linha, muito provavelmente já vai ser punido. É o próximo. Não tem que ter 2 pesos, 2 medidas. Como o Marcelo Bacejo disse ali, se agora é uma tendência, se vai ser assim para todo mundo, a gente vai ter que acompanhar aqui com rigor, tem que ser para todo mundo. Agora, que o Abel não tem do que reclamar, não tem do que reclamar. É uma punição de fato para ser exemplar, para ficar marcada mesmo, para ele aprender a se comportar e para servir de lição para os outros. E uma o Abel coisa... não tem do que reclamar. História. Tem muita história. Quando chegou para a audiência, ele já estava respondendo pela segunda expulsão. Juntaram 2, que nem deu tempo de julgar a primeira, cara. E tem uma coisa, Salazar, que eu tive observando nesse jogo do Corinthians, que quem ficou como treinador foi o João Martins. Foi. Sim. E ele não foi João Martins dos jogos passados com o Abel. Você acha que ele já não foi? No jogo com o Abel, ele sai do banco, ele faz o escarcéu, ele bagunça. E nesse jogo ele ficou quietinho. Pianinho. Não ficou pianinho, ficou de boa, não reclamou. Então você já Cara, o Abel já mandou recado pra câmera, já chutou microfone, já fez gesto obsceno, já xingou sei lá quantos árbitros. Chutou copinho, chutou microfone, Ele passou do celular. ponto, do limite. Quanto tempo ele tá aqui no Palmeiras? 5 anos? É. Em 5 anos, agora,
decidiram dar uma punição exemplar para ele, então não tem do que reclamar. Palmeiras vai ter mudanças na escalação para o jogo de amanhã. A gente chama então o Marcelo Basejo para contar quem que está voltando ao time. Vamos lá, Michele, o Palmeiras volta a entrar em campo amanhã às 7 horas da noite contra o Sporting Cristal pela Libertadores, primeiro jogo do Verdão em casa no torneio continental, e para essa partida o técnico Abel Ferreira contará com 2 retornos importantes, John Arias e Vitor Roque. Arias foi desfalque no clássico contra o Corinthians, teve que cumprir suspensão, ele vive um grande momento, marcou 3 gols nos últimos 5 jogos pelo Palmeiras, rapidamente se consolidou como titular inquestionável da equipe alviverde. Já Vitor Roque deve voltar a ser relacionado, ele não joga desde o dia 21 de março, a última partida do Vitor Roque foi o clássico contra o São Paulo, ele vinha se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas já treina com o elenco. Arias deve ser titular, Vitor Roque deve começar como opção no banco de reservas, o Palmeiras que vai em busca da sua primeira vitória na Libertadores após o empate com o Júnior Barranquilla na Colômbia, viu, Michele? Tá certo, Marcelo Basejo. Fala, Salazar, é importante, muda completamente, né, Paulo? Qualquer time de futebol do Brasil, se você tem o Arias e o Vitor Roque à disposição, se você não os tem, assim, a diferença é realmente brutal, até mesmo em um elenco como o do Palmeiras, até mesmo um time como o Palmeiras, que tem um dos melhores elencos aqui da América do Sul, isso faz muita diferença. Ainda mais que vai voltar jogando em casa e tudo mais, então assim, acho que é o momento ideal para eles também. Muda completamente a ambição do time para essa partida, Paulo. E o Vitor Roque jogou contra o Novo Horizontino e contra o Botafogo e fez a diferença nesses jogos. Mas ele sempre fez a diferença, né? O Vitor Roque é um jogador muito agressivo. Ele chega, ele agride a bola, ele dá trabalho para a defesa adversária. Faz gol. Faz gol. Então é um jogador que hoje o elenco do Palmeiras não tem. O Maurício é um jogador que vem buscar mais a bola, é um jogador que arma mais, do passe. O Sousa está muito longe de ser o atacante como o Vitor Roque, o Arias está muito longe do Sousa, é um jogador mais completo. Então o Arias, sem dúvida, faz falta para essa equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, com esses 2 jogadores, Flaco, é um outro Palmeiras. E o Flaco cresce, é isso que eu ia falar. Sempre, né? O Flaco cresce, até porque nós vimos na temporada passada, quando o Abel começou a colocar essa dupla, Flaco e Roque, era outro Palmeiras, era um Palmeiras completamente diferente. O Vitor Roque e o Arias, ambos jogam para o time, claro, mudam a estratégia do time nesse sentido, porque eles dão mais opções, mas ambos também têm um poder de decisão individual muito forte. Numa jogada individual, de repente, resolver um jogo que está difícil. Os 2 têm esse potencial. Então, assim, muda completamente a possibilidade e a condição do Palmeiras para a partida. E fora o adversário que vem com uma outra cabeça. Sim. Quando você tem esses 2 jogadores, a preocupação é completamente diferente. Eu não tenho dúvida, por exemplo, assim, que para o Corinthians, com 2 a menos, foi muito mais simples, não que tenha sido fácil, mas foi mais simples se defender do Palmeiras, muito por não ter o Vitor Roque. Num 11 contra 9, como aconteceu, se o Palmeiras tivesse Vitor Roque, não justifica. Foi uma vergonha a atuação do Palmeiras. Ganhar, né? Mas se tivesse o Arias e o Vitor Roque naquela condição, seria assim, completamente diferente. É isso aí. Novato na Libertadores, o Mirassol jogou pela primeira vez. Hendrick, Estevão, Vitor Reis. Palmeiras tem uma lista de jogadores negociados com grandes clubes europeus. Agora parece que o nome que ganha força no exterior é de outra jovem promessa alviverde. Basejo, qual atleta está na mira do exterior, hein? Vamos lá, Michele, a bola da vez é o Heitor, o atacante revelado pelas categorias de base do Palmeiras, é considerado a grande próxima joia do Verdão, né? E o Palmeiras recebeu uma oferta do Grupo City pelo atleta. A gente lembra que o Heitor ele se destacou, chamou a atenção do Grupo City após fazer alguns jogos com a seleção brasileira sub-20. Ele já tem 18 anos, completou em setembro do ano passado, portanto ele já poderia se transferir imediatamente ao futebol europeu caso o Palmeiras aceite essa oferta. Resta saber se a presidente Leila Pereira está disposta a negociá-lo. O jogador tem contrato até junho de 2029. O Palmeiras está bem resguardado
resguardado porque a multa rescisória para clubes do exterior é de 100 milhões de euros, mais de 500 milhões de reais. Agora a gente aguarda para saber se a Leila Pereira vai negociá-lo ou se ela também pretende ter retorno esportivo com o atacante Heitor antes de fazer dinheiro com mais uma joia das academias do Palmeiras, viu, Michele? Eu torço para tomara que jogue mais aqui, que fique mais aqui, né, Paulo? 18 anos? 18 Não anos. jogou no profissional. E outra ainda. coisa, se ele está sendo comparado como o novo Hendrick ou qualquer Tem que coisa do jogar. tipo, peraí, não tem que aceitar uma proposta dessa. Estamos falando de 20 milhões de euros, pô, a multa é 100 milhões. Não, a multa, mas a proposta na casa dos 20 milhões de euros. O Esquece. Estevam, mais de 60 milhões, Hendrick, mais de 60 milhões, Vitor Reis, que é zagueiro, 35 milhões de euros. Pô, uma baita de uma promessa dessa com 18 anos, vai por 20 milhões de euros. E o que me estranha é não ter jogado no profissional. Não, mas Se é uma joia dessa, você põe no lugar do Sousa. Será que é uma joia, Põe, então? A dúvida é uma joia, interrogação? É isso aí. Ou é vendido como uma joia? A questão para mim o jogador tá valorizado, ainda nem jogou no profissional do Palmeiras, é visto como um novo Hendrick ou coisa do tipo. Calma. Então, meus caros, não é hora, o Palmeiras está muito bem estabilizado financeiramente, não tem que aceitar esse tipo de proposta A nesse verdade momento, é que na minha antes opinião. de ir, então tem que ter oportunidade no profissional. Lógico, certo? lógico. Porque até poderia valorizar o garoto. Lógico. E aí, se achar que não é adequado, que não cabe no time, ok, aí vende. Mas vender sem testar no time profissional, Não, e por esse valor. me estranha o Abel Ferreira não ter Se chega uma colocado ele lá. proposta, né, nessa casa do que a gente está falando, Estevam e Hendrick, poxa, ofereceram aqui 65 milhões de euros. Você não sabe, o cara pode não vingar, pô, vende. É. Né? Agora, na primeira proposta de 20 milhões de euros, o cara com um potencial desse, não tem. Para mim, na minha opinião, o Palmeiras não tem que fazer. Isso é uma das coisas que nós mais vemos aí clubes no Brasil fazendo, né? Aquela Liberando promessa, seus jogadores com 17, Depende da condição do clube, 18 né, Paulo? anos, e aí depois a gente vai ver ele lá na frente na seleção brasileira, aí começa a criticar. Eu venderia, sabe como? Eu vendo, paga multa. Saiu o resultado do recurso, na verdade, do julgamento do pleno de Abel Ferreira. Pena foi mantida. Abel Ferreira só volta, portanto, ao banco ao banco do Palmeiras no jogo contra o Cruzeiro, dia 16 de maio. A gente vem falando aqui ao longo da semana, Massinha, Arnaldo e Vessone, que me parece que o pleno aí, o STJD, está pegando um pouco mais forte nas penas. A gente tem que ver... Acabou de diminuir 2 do Carrascal. Caiu de 8 para 7. 8 para 7. Desculpa, não foi que foi mantida. Caiu de 8 para 7. Cumpriu Foi uma 3. diminuição simbólica, né? É uma diminuição simbólica, né? Uma Isso, partida. mesmo assim, uma partida. Cumpriu 3, faltam 4. Isso. E Faltariam Campeonato 5. Brasileiro. Exatamente. Faltam 4. A gente, é claro que são situações diferentes, punições diferentes, atos cometidos diferentes, né? Mas a gente vai ter que ter um olhar mais cirúrgico em cima disso, né? Para saber se esse rigor vai ser mantido Exatamente. do jeito que está agora. Eu não sou daqueles que passo pano pro comportamento do Abel ali na beira do campo, acho que ele exagera. Eu só coloco holofotes em outros que fazem igual ou a mesma coisa e com eles não acontece nada. Vamos esperar para ver, né? Porque agora não tem como negar, entendeu? Se os outros fizerem igual e não acontecer nada, não tem como negar. Eu tô com uma. Ponto final. Acho que por isso que eu falei E tudo bem, foi se for traçada igual a linha, a se emenda for Abel. igual para todo mundo, e inclusive para jogador que faz bolinho em árbitro, tem outras coisas para avançar, mas tudo bem. Vamos esperar para ver. O bom senso me pede para esperar para ver, ok? E é isso que eu vou fazer. Eu tô com você. Que audiência qualificadíssima aqui, como sempre. Quem está aqui com a gente é Danilo Lavieri. Grande, Dani. Falando que ele estava acompanhando o julgamento, que teve um debate lá. Porque 2 auditores discordaram da relatora e a relatora defendeu a tal da pena pedagógica. Entendeu? A palavra está sendo utilizada, né? É a palavra que está para sendo as penas utilizada. todas. E 2 falaram que não, né? Julga o cara pelo que ele fez, tal. Então deve ter sido nessa linha. Não pelo histórico, tal. Foi a mesma palavra utilizada pelo relator da questão dos incidentes de Itaquera, né? Pedagógico.
que ainda vai ser, essa coisa ainda vai ser Na sexta-feira. julgada. Estão Sexta-feira. marcando rápido, hein? Isso é bom. Isso é necessário. Isso é bom, tem que ser louco, mas eu só quero ver como vai ser até o final do campeonato, hein? Quero só ver. Então, isso todos nós Ninguém vai queremos ter férias não, né? É isso, né? Só tira férias durante a Copa, né? É isso. E depois volta com tudo, né? Quero ver isso daí. Queremos ver isso porque Não, tem que. Se quando for pra Copa, tem que estar próximo, zerado tudo. tá zerado. Zera tudo. fugamento. Zera verdade, tudo, pelo amor de Deus. E o que vem, tem coisa vindo por aí, né? Pô, o Pedrinho, que eu falei, o presidente lá do Vasco, foi mantida a pena. Mas tem Rogério Ceni para ser julgado. Tem gente do Bahia. Tem gente do Bahia para ser julgada. Vamos ver como é que vai ser esses julgamentos. O que vocês acharam? Eu acho do 8 pro 7 mais pra. Simbólico. Só pra simbólico, ali pra baixar. Eles não queriam baixar. Aí, pá, Palmeiras não vai reclamar, eu vou baixar de 8 pra 7 aqui. Se quisesse baixar mesmo, era metade. O Carrascal não foi de 4 para 2? Aquilo é metade. Artigo, né, inclusive mudaram o artigo. Se quisesse mesmo diminuir pro Abel, teria sido metade. Não 8 para 7. Então, Eu acho que a defesa... Exato, essa talvez seja a principal diferença. Acho que a defesa do Abel não conseguiu desenquadrá-lo da denúncia no artigo, né? E aí fica aquela... E no caso do Carrascal, sim, a defesa conseguiu tirar... acho que daqui para frente todo mundo vai poder exigir que seja feita a leitura labial do Gustavo Machado. Né? É a tal da linha traçada. Então nós vamos ter que o Diniz não tomou cartão, mas se ele toma cartão, deveria o auditor então utilizar também, o que faz a denúncia, a fala do Diniz que, né, chamou o assistente lá, o quarto árbitro, não sei a quem ele se dirigiu, utilizou as mesmas palavras que o Abel utilizou. Não utilizou as mesmas. As mesmas? A mesma. Você não viu? O quê? O Abel, a quantidade... Uma palavra, foi o bundão, né? Desculpa, o Abel... essa palavra. Não, bundão. Não. O Abel foi... Cezão, bundão. Bezão. Uma das condenações aí, qual foi o jogo? Acho que foi contra o São Paulo. Que ele fala que o árbitro... O Daronco. No nosso zap. Daronco. Esqueci a Bundão. palavra. Bundão. É isso. Quem falou isso? Abel. O Diniz usou a mesma expressão. Agora, no fim de semana. Agora, Corinthians e Flamengo. Eu mandei para vocês a leitura labial. Aí. Entendeu? Então, agora, eu ainda com bom senso e querendo acreditar que esse movimento pode ser melhor para o futebol brasileiro, certo? Esse é irmão desse, nós vamos ficar observando tudo, sem problemas. Se for igual para todo mundo, beleza. Né? Eu acho que agora, eu também acho que todo mundo vai ficar de olho e agora vai ficar um ambiente ruim para o STJD se não fizer isso. Aí vai ficar... Tudo bem que o STJD é capaz de tudo. Quantas vezes não, mas agora tem muito holofote, né? Agora tá todo mundo de olho. Foi punido pela primeira vez de maneira muito rigorosa um cara, que é o Abel, que não é uma figura qualquer, né? Que sempre chama os holofotes. E agora, vamos ver como é que vão ser. O Carrascal foi punido, certo? Tomou um cartão vermelho e tomou outro. Ok? Então ele tem alguma recorrência já. Próxima. Então, ele deve também, pela coerência do STJD, levar uma punição pedagógica. Vamos esperar para ver. Na próxima... Uma pergunta. A punição fará o Abel melhorar? Não fará. Eu não sei não. Eu acredito no ser humano. Eu acho que pode fazer. Eu não. Eu acho que pode fazer. Eu não acredito. No Abel, não. Pode chamar os universitários, tem 2-2. No Abel, não. Ainda ontem eu fui procurar... Ainda ontem eu fui procurar entrevistas coletivas do Abel no Braga. Certo. Igualzinho. Belicoso, tipo Mourinho. O Mourinho não adiantou. A punição vai melhorar o comportamento do Abel? Sim ou não? Pelo fichas, vocês contrário. estavam com saudade das fichas, né, pessoal? Nessa aqui é vermelha é do Arnaldo, isso. Tá vendo? Que é a sua. Eu acho que vai, eu acredito no ser humano. 6-4 de que vai. 6 que vai, 4 de que não vai. Não, mas você tá muito otimista também. 6-4 que vai? É o mínimo que eu também, eu tô com o Vessone. Eu ainda acredito no ser humano, mas 8-2 que não vai. Não, eu acredito então no ser humano. Acredito em quem? Acredito nessas duas fichas. Acho que o Abel é um cara... Eu acredito no ser humano. 8-2 que não vai. Ué, tem a... Não, 10-0, certo?
Acreditar no ser humano nada tem a ver com o julgamento que eu faço. Eu respeito muito o Abel, acho que ele é um cara muito inteligente, mas ele não consegue. 10 não vai. 10 não tá vai. vendo? Aí, Vocês ó. querem usar suas fichas plus ou nem precisa? O Marcinho pode usar a ficha plus. Ó, o Abel será o mesmo ou o Abel vai melhorar? Será o mesmo. Não vai. Vai melhorar. Tá aqui, então, as fichas que vocês estavam com saudade. Vocês Claro. queriam as fichas. Eu sei como é que é. Tá? Para deixar claro, acho que a punição é exagerada, o número de jogos é exagerado, mas vamos ver se isso vai ser igual para todo mundo. Veremos, esse é o ponto. E vou trazer aqui uma breve análise do GE falando desse empate do Palmeiras diante da equipe do Corinthians, com 2 jogadores a mais ali no segundo tempo, abre aspas, o empate sem gols do Palmeiras contra a equipe do Corinthians gerou um sentimento no clube e no torcedor de frustração. Clássicos são sempre complicados, mas as circunstâncias que o jogo apresentou pediam um resultado melhor. O placar zerado mostra bem o que foi a atuação do Verdão. É a primeira vez que a equipe sai sem marcar gols em uma partida desde o mês de fevereiro. Faltou repertório para superar o jogo físico do arquirrival, especialmente após as expulsões. Todas as finalizações do Palmeiras no jogo foram no segundo tempo, quando a equipe tinha vantagem numérica. Antes disso, a equipe se viu engessada, assim como o jogo contra a equipe do Júnior Barranquilla lá na Libertadores. As mudanças até oxigenaram o time, mas a falta de pontaria e repertório mantiveram o placar 0-0. Não dá para afirmar que o Palmeiras teve sorte nas últimas partidas, mas a casca vista na sequência não apareceu nesse jogo diante do Corinthians. Pelo contrário, o time não teve a cabeça fria tão pedida por Abel Ferreira para amenizar as pilhas do rival e sair com os 3 pontos nesse derby. E não foi possível questionar sobre a falta de repertório, já que o Palmeiras cancelou a entrevista coletiva após o derby. A decisão funciona como um protesto por decisões do STJD e da CBF que incomodaram diretoria e comissão técnica nos últimos dias. Só os jogadores falaram. A atuação é passível de críticas, mas não é o fim do mundo. Afinal, o Verdão segue líder do Campeonato Brasileiro e pode ficar com a ponta também no seu grupo na Libertadores se vencer a equipe do Sporting Cristal nesta quinta-feira às 19 horas no Allianz Parque. Enfim, uma atuação muito ruim do Palmeiras que deixa um sinal de alerta contra equipes que jogam de forma mais fechada. O Palmeiras não consegue entrar nessas defesas. Além disso, os desfalques escancararam muito como necessita do Vitor Roque e também principalmente de John Arias, que chegou, vestiu a camisa e é titular absoluto da equipe. Agora, preparação para esse jogo contra a equipe do Sporting Cristal, que também vai jogar de forma bem recuada. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!